Nós colocamos aqui algumas coisas interessantíssimas para estudarmos aqui. Primeiro, você tem que entender a sua posição e a sua responsabilidade. Falamos aqui a respeito do seguinte: meta é o sonho com data marcada. Como nós estamos falando hoje sobre mudança de ambiente, o fato de você colocar uma data nas coisas também vai forçar você a ter uma mudança, né? Então, por exemplo, você mora numa casa, vai se mudar para outra casa, você trabalha num lugar, você quer trabalhar em outro lugar, você quer receber vamos dizer assim, uma nova fase na sua vida. Então você coloca, a partir do dia 10, a partir do dia 20, eu vou fazer isso e isso. Isso é muito importante. Vimos também o seguinte, que algum dia é sobrenome de dia nenhum. Algum dia é sobrenome de dia nenhum. Então, ou seja, se você não coloca um prazo, você não consegue realizar. Tudo aquilo que você deseja, que você não coloca a data, você não consegue fazer com excelência. Quando você coloca a data, isso se torna uma meta, para de ser sonho, vira uma meta e você consegue utilizar essa data em seu favor. E aí nós vimos o seguinte, que a gente deve escrever essas metas, colocá-las no papel. Então hoje eu quero que você escreva 3 coisas que você vai fazer ainda no mês de maio. 3 coisas que você vai fazer no mês de maio. E aí, tem que ter hora, tem que ter data, tem que ter local, tudo isso tem que ser escrito. Nós já demos uma aula sobre isso e nós falamos que tudo aquilo que é importante deve ser escrito. Se não for importante, não precisa escrever, mas se é importante, você tem que escrever. Ok? Por isso que eu sempre falo para você, coloque aí nos comentários, Feliz Maio, coloque aí nos comentários, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, coloque aí nos comentários o versículo que eu estou falando, por quê? Porque são coisas importantes. E aí, nós vimos o seguinte, para onde nós iremos em 2020? O que nós podemos traduzir que estamos indo para frente ou indo para trás? Ah, não, eu quero ir para frente. Então, para onde nós iremos? Aí eu falei sobre isso. Tire um tempo para orar. Você tem que tirar um tempo para orar. Um tempo para decidir suas metas. É importante você tomar uma decisão em cima daquilo que você falou com Deus em oração. E aí é o seguinte, isso aqui mexeu com muita gente. Eu falei sobre quais são as principais áreas da sua vida numa escala de prioridade. E aí nós vimos o seguinte, primeira coisa Deus, segunda coisa eu, terceira coisa família, a quarta coisa é trabalho e a quinta coisa é igreja, ok? E aí eu falei assim, você quer vencer? Faça 5 perguntas. E aqui tem, seja o mais específico possível. Planeje os mínimos detalhes. 5 perguntas cruciais na nossa vida. E aí, o que nós podemos entender? Primeira pergunta, eu quero explicar isso aqui que é muito importante para mim e para você. Primeira pergunta, eu falei aqui ontem sobre que você deve fazer essa pergunta. O quê? O quê? O quê que você deve fazer? O quê é a primeira pergunta. Depois, por quê? Então, ontem eu expliquei o quê e hoje eu quero falar o porquê. Então, quando você quer fazer algo, você tem que decidir o que vai fazer. Tem pessoas que querem vencer na vida, querem ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de ambiente, mas não decide o que vai fazer. Por exemplo, eu já tenho definido na minha vida, eu não desisto, eu não paro, eu não fico olhando pelo retrovisor, porque se eu ficar olhando pelo retrovisor, eu vou acabar batendo. Eu tenho que ir para frente. Então, uma das coisas que eu já escrevi no meu coração, na minha mente é, nunca desista. Isso aí você pode me conhecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, você vai ver que eu não desisto. Eu não amarelo para ninguém. Por quê? Porque eu coloquei na minha cabeça
que isso não vale a pena. Então eu decidi o quê? O que eu vou fazer? Eu não irei desistir. Eu não vou diminuir o ritmo. Eu não vou olhar pelo retrovisor. Eu não vou ficar olhando para trás. Primeiro ponto. A segunda pergunta, o pastor vai colocar para você escrever aí. Se você quiser escrever as 5, você pode escrever. Hoje eu vou explicar só a segunda. Primeira pergunta, o quê? Tá dando para ver direitinho aí, amor meu? Está. Segunda pergunta é por quê? Vamos lá. Agora eu quero explicar. Quando você vai começar algo, um projeto, uma empresa, um negócio, uma igreja, um sonho, uma meta, comece pelo porquê. Inclusive tem um livro que chama assim, Comece pelo porquê. Por que essa, vamos dizer assim, estratégia ela é importante? Porque a razão e o motivo pelo que você está lutando mexe o coração de Deus. Olha o que diz Eclesiastes. Você colocou aí Eclesiastes 8:4. Vamos ver agora o versículo 5. É impressionante como que é o trabalhar de Deus. Como que é impressionante as coisas que Deus fala. O rei Salomão traz os grandes ensinamentos. Então vamos ouvir agora. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Primeira parte do versículo. Escreve aí nos comentários. Esse é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Tem vários que eu gosto, mas esse eu gosto muito. Por quê? Ele começa dizendo o seguinte: aquele que guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então, a segunda coisa que me dá vitória, a segunda coisa que me dá prosperidade, a segunda coisa que me dá fé, que me dá esperança, que me dá amor, é o porquê. Essa palavrinha porquê, que é uma pergunta, é um motivo, é uma razão, ok? Por que eu estou fazendo isso? Isso vai revelar a intimidade do meu coração. Você quer ver uma coisa? Por que você está me assistindo? Isso é importante. Agora, olha a primeira pergunta. O que você vai fazer com aquilo que você está aprendendo agora? Então, ó, o que? Segunda pergunta, por quê? Existem coisas na nossa vida que quando nós vamos fazer, eu não faço. Às vezes as pessoas falam assim, você está casado, eu estou casado há 22 anos com a minha esposa. Você não faz isso porque é casado, você não faz isso porque é sua questão é uma família. Não se trata de que eu sou casado ou que eu tenho uma família. O porquê é que é a razão. Então, por que eu não vou destruir minha família? Por que eu não vou destruir a minha igreja? Por que eu não vou destruir minha vida? Porque eu amo a Deus. Eu pretendo até o último dia da minha vida ser fiel a Deus. Entre uma coisa ou outra, eu prefiro Deus. Então, o porquê é que me dá força para não pecar, para não errar, para não destruir minha família, para não destruir minha igreja, para não destruir minha vida. Qual é o seu porquê? O meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. Qual é a razão? Então, baseado nisso, eu quero que você comece a trabalhar essa questão. Olha o que diz esse versículo. Ela vai repetir novamente para nós aqui. Olha o que diz o versículo 5. Eclesiastes 8:5. Coloque aí nos comentários. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Quem guardar o mandamento, então, ou seja, há um motivo. Por que eu não vou ser atingido pelo mal? Porque eu vou guardar o mandamento. Guardar o mandamento é guardar o ensinamento de Deus. Aí ele diz, se aquele que guardar
O que ele receberá? Ele está dizendo, não experimentará nenhum mal. E ele saberá, olha que coisa impressionante, o tempo e o modo de agir. Repare ali nas perguntas, a número 3. A primeira é, o quê? Coloque aí nos comentários. Número 1, coloque assim, o quê? Número 2, acabei de explicar, por quê? E amanhã eu vou falar um pouco sobre quando. Mas esse versículo de Eclesiastes 8:5, ele já está dizendo que você terá de Deus sabedoria para você entender o tempo e o modo das coisas. É importante você perceber isso. É importante você entender que Deus te dará sabedoria para que você possa saber o tempo e o modo. Então, pergunta número 3. Quando? Quando? Você tem que entender o tempo e o modo. E amanhã eu vou falar muito sobre isso. Hoje está de bom tamanho aqui a nossa aula. Espero que você esteja conosco. Amanhã nós vamos estar fazendo aqui, na hora dos comentários, eu quero que você coloque fotos. Então você vai entrar amanhã na aula, vai ter aqui o culto online às 18 horas. Todo mundo já sabe que todos os domingos eu começo uma aula nova. A aula que eu começo no domingo, eu me estendo com ela. Tipo, vou domingo, segunda, terça, quarta. Às vezes na quinta já terminou a mensagem. Eu tenho uma mensagem muito especial amanhã, às 18 horas. E eu queria que você entrasse amanhã, e aí você vai colocar assim, ó, minha família, e vai colocar a foto. Minha família, e vai colocar a foto. E nós vamos fazer um clamor pela sua família. Vamos pedir a Deus algo grande pela sua família. E muita coisa boa vai acontecer. Por falar em família, por falar em coisas que nós verdadeiramente podemos entender, compreender, trabalhar, nós precisamos orar. E agora eu quero orar por você, por sua vida e por sua família. A pastora começa e eu termino. Amém. Oremos. Pai, a tua palavra diz que a nossa família é um projeto teu, Senhor. Sim, foi criado por ti. O Senhor criou a família com um Deus propósito. Todo-Poderoso. E nós sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito, Oh, Senhor. meu Deus. E eu sei que o Senhor quer que a nossa família seja abençoada nesta terra. Tu és A poderoso. tua palavra diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Sim, meu Pai. E nós temos essa promessa, Senhor, e nós queremos Em nome de declarar a bênção do Senhor sobre a nossa Meu família. Deus. Nós queremos declarar, Senhor, a cura divina sobre a nossa família, Oh. a restauração, a harmonia, Senhor, o discernimento das coisas certas, das coisas que precisam ser alinhadas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Pai, Jesus. nós oramos pela nossa família. Sim, nós Deus. entramos diante da tua presença com a nossa família no teu altar, Oh, Senhor, meu Deus. através da nossa fé, Sim, Pai. declarando que a nossa família é creio. propriedade exclusiva de Deus. Sim, meu Deus. E naquilo que é de Deus, o maligno não Não toca. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o poder do Senhor, o poder da tua palavra, Clamamos, o meu poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Meu Jesus Deus. em sacrifício ali na cruz para salvar. Pai, toda a nossa geração, Obrigado, a nossa Deus, família. E nós cremos, Senhor. Por isso nós declaramos uma palavra de libertação Sim, sobre a meu Deus. nossa família. Nós declaramos a nossa família é do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós também declaramos, Pai, nós e a nossa casa serviremos Sim, ao Senhor. Então toca neles agora, abençoa, Pai, livra de todo mal, abre os olhos espirituais para que eles Em nome de entendam, Jesus. para que eles sintam o teu amor, a necessidade de ter a tua presença na vida deles também, Pai. Nós clamamos e te pedimos, abençoa as famílias da terra, Amém, Senhor. Senhor. Cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Sim, Deus, enquanto a minha esposa lê os nomes das pessoas que estão participando conosco nesta noite e as que vão entrar